Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cirurgia de amígdala e adenoide do Caê. Muita gente me escreveu, mandou mensagem, pediu pra eu contar um pouquinho sobre a cirurgia, né, que o Caê fez de adenoide e de amígdala. Então eu achei que valia a pena a gente fazer um vlog aqui pro canal contando alguns detalhes de como tudo aconteceu, por que a gente optou pela cirurgia, porque eu acho que essa é a maior dúvida dos pais, se quando recebe realmente o diagnóstico do médico de que tem que fazer cirurgia, se vale ou não a pena fazer. Então eu acho que essa é uma decisão de cada família, em conjunto com o pai, com a mãe, mas eu vou contar um pouquinho da nossa experiência pra tentar ajudar aí, né, as seguidoras que me pediram alguns esclarecimentos sobre isso. Começando a história lá do iniciozinho, tá? Toda essa questão aí dessa novela da cirurgia do Caê, ela não começou por causa do Caê, ela começou por causa do Léo. Então o Léo, a gente tava já um tempo atrás, mais ou menos um ano atrás, antes das férias de julho, o meu marido veio conversar comigo e veio falar: Shirley, já faz um tempo que eu tô achando que o Léo não escuta direito, o Léo tá com dificuldade pra ouvir, então a TV é no volume alto, quando ele tá no iPad ele bota no volume alto, a gente fala com ele, ele não escuta. Eu acho que o Léo tá com um problema de audição. Lembro que na época até comentei com ele, eu falei: nossa, eu também tô percebendo, assim, algumas dificuldades auditivas do Léo, mas eu tava deixando pra dar uma investigada nisso nas férias. E ele falou: não, vamos atrás disso antes, vamos ver o que é. E aí a gente foi atrás. Então a gente levou, na verdade, o Léo, né, até o médico. Eu pedi indicação pro pediatra dele, de um bom otorrino, e cheguei até uma médica, e lá, conversando com ela e tal, e investiga daqui, investiga dali, o Léo. Aconteceu, por acaso, daquele dia, né, que eu levei o Léo, eu comentei com ela: poxa, de manhã eu acabei levando o Caê no pronto-socorro, ele tava com uma otite, né, a gente descobriu hoje de manhã, e aí, queria saber se por acaso você não tem um horário livre pra dar uma olhada no Caê, que eu acho que talvez valeria a pena investigar o Caê. Ela falou: dá uma olhada com minha secretária, conversa com ela. Fui conversar com a secretária, vi que no dia seguinte tinha um horário, já levei no dia seguinte o Caê pra consultar com a médica. Assim que a médica olhou o Caê, ela comentou comigo, ela falou: olha, você veio pelo Léo. Agora, o filho, né, que me causa mais, assim, preocupação é o Caê. Aí ela me falou, né, que olhando, assim, e conversando sobre o quadro clínico do Léo, o quadro clínico do Caê, e fazendo aquele exame de consultório, que é abrir, né, olhar a garganta, olhar o narizinho por dentro e tal, ela falou: o que acontece? O Léo, ele tinha, né, adenoide, um pouco de adenoide, mas era num grau bem pequeno, só que o Caê não, o Caê tinha uma adenoide de 80%, então 80% do canal respiratório dele, no nariz, era comprometido pela adenoide. A adenoide, ela também é conhecida como carne esponjosa, né, então 80% do canal é obstruído da respiração, e ele tem uma amígdala grau 3, então o normal de uma amígdala é 1, 2 ou 3, né, o 3 é o grau máximo, a amígdala maior. E ela começou a me perguntar sobre como é que era, né, o Caê. Se o Caê tinha muito resfriado, se ficava muito com o nariz congestionado, se o Caê tinha muito episódio de otite, se o Caê roncava, tudo isso. E na verdade sim, né, eu comentei com ela que nas noites, que acabava que eu ia viajar com o Caê pra um hotel ou alguma coisa assim, eu percebia que ele roncava, né, a gente ficava no mesmo quarto, eu via que ele roncava à noite, o Caê sempre acordou muito à noite, o Caê tinha muito episódio mesmo de secreção no nariz, e daí aquela secreção evoluía, e quando a gente via virava otite, então era um caso recorrente. O que a médica sugeriu? Ela sugeriu um tratamento de 3 meses, como ele tava com otite, né, então a gente tratou a otite, fez um tratamento, não me lembro com que medicação que foi dada, e até nem vou citar aqui, né, mas enfim, ele fez um tratamentinho tomando alguns remédios, ele fez um tratamentinho colocando spray, né, no nariz, além desse spray, que era um medicamento, ele lavou, né, a gente lavou muito o nariz do Caê, então a gente fez um tratamento, assim, padrão, perfeito, super controlado durante 3 meses, tanto no Léo quanto no Caê. E no final desses 3 meses a gente voltou e avaliou os 2 meninos. O que a gente percebeu? A gente percebeu que com este tratamento, o quadro, né, do Léo, de nariz também entupido, aquele ouvido um pouco congestionado, melhorou muito, né? O nariz congestionado, o ouvido meio entupido, melhorou muito, o Léo melhorou muito. E o Caê não. O Caê, mesmo com o tratamento perfeito por um período de 3 meses, ele ainda continuou com secreção, o ouvido dele, né, o tímpano dele tava ainda meio opaco, parecia ter líquido atrás e tal. E aí a médica falou: bom, então agora a gente vai observar mais 3 meses sem medicação nenhuma pra ver como é que ele fica, porque desde o início ela falou assim: Shirley, o Caê, ele tem, assim, um médico um pouquinho
pouquinho assim mais afoito, ele já de cara indicaria uma cirurgia pro Caê, mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de sempre fazer um tratamento, de avaliar pelo menos uns 6 meses a criança e ver como é que vai a evolução, né, do tratamento. Então, além de todo o tratamento, a gente fez também teste de impedanciometria e audiometria para ver como ele escutava. O Caê escutava bem, não tinha problema auditivo, mas na impedanciometria dele, né, o tímpano ele vibrava um pouquinho diferente, então justamente por essas infecções, por sempre ter um pouquinho de acúmulo atrás do tímpano, de secreção. Então a gente avaliou nos 3 meses, sem o tratamento, ele teve crises de novo. E outra coisa que ela pediu para eu fazer foi gravar o sono do Caê. Então ela falou: Shirley, durante 3 semanas, uma vez por semana, você entra no quarto dele de madrugada e grava ele dormindo. Se possível, liga um pouquinho a luz, grava a boquinha, eu quero ver se ele respira pela boca ou se ele respira pelo nariz, filma ele respirando, grava perto da boca dele pra gente ouvir o som, se ele ronca, se ele não ronca, como é que é, se ele tem apneia, se ele não tem apneia. Caê nunca teve apneia, porque a apneia é indicação precisa, exata de cirurgia, né? Se a criança tem quadro de apneia à noite, o que é apneia? Ela parar uns segundos de respirar. Aí realmente precisa fazer a cirurgia. Então, o filho do vizinho, ele tinha 90% de adenoide com apneia, fez a cirurgia direto. O Caê não. O Caê não tinha apneia, ele roncava. O Caê não tinha 90%, ele tinha 80%. Então, a gente avaliou. No final desses 6 meses de avaliação, realmente se percebeu que, mesmo com o tratamento, o quadro do Caê não melhorava, sempre um ouvido infeccionado e sempre aquele nariz congestionado. E aí, a gente optou, sim, por fazer a cirurgia no Caê. Então, fizemos toda uma batelada de exame, né? A gente não sai aí fazendo cirurgia em ninguém, muito menos numa criança, né? E nesse exame a gente acabou descobrindo, né, uma alteração no TTPA. O que é TTPA? Acho que é tempo de prótron. Ai, gente, tempo de alguma coisa. Eu não vou saber dizer o nome, eu vou escrever aqui na tela pra vocês. Ele estava com o TTPA dele alargado. O que significava? O tempo de coagulação do sangue dele estava alargado, ele demorava um pouco mais do que o tempo normal pra coagular. Como ele ia fazer uma cirurgia numa zona que não tinha ponto, né? É uma zona muito vascularizada, que é nariz, garganta, e muito umidificada também, não dá pra você costurar. Ele poderia ter uma hemorragia, assim, perder mais sangue do que o esperado, ficar fraco. O Caê não é uma criança gordinha, o Caê sempre foi uma criança com percentil baixo de peso. Então, na época, a gente optou por fazer o quê? Por segurar a cirurgia dele, porque não era aquele caso vida ou morte, né? Precisa operar, tem que ser agora. A gente esperou, a gente avaliou, fez vários exames, o TTPA dele deu uma melhorada, não ficou 100% normal, mas uma avaliação junto com o hematologista, a gente chegou à conclusão que ele tava, né, aí dentro de uma qualidade de sangue, de saúde ok pra fazer a cirurgia. A gente fez antes da cirurgia todo um tratamento pra dar uma regulada aí no TTPA dele e fomos para a cirurgia. Aí fez a cirurgia e aí muita coisa assim que todo mundo me pergunta como é que foi durante a cirurgia, né, como é que correu tudo e como foi o pós-cirúrgico. Então, durante o dia da cirurgia, como é que as coisas aconteceram? A gente chegou no hospital com 2 horas de antecedência, fomos pro quarto, ele já tinha feito todos os exames, né, tudo direitinho. A gente conversou com ele, mas não entrou em grandes detalhes. O Caê fez a cirurgia com mais ou menos 3 aninhos. E aí, ele já tomou um remedinho no quarto, então ele foi pro pré-operatório já grog. Então, justamente para ele não lembrar do pré-operatório, para não causar nenhum trauma. Eles já levaram o Caê do pré-operatório para a sala cirúrgica sozinho. Eu e o pai saímos, fomos pro quarto aguardar. Era uma previsão de 2 horas de cirurgia, acabou durando 2 horas e meia, correu tudo bem. O Caê voltou. Assim que ele acordou, ficou mais meia hora em observação, a gente com ele, aí fomos pro quarto, ficamos acho que de umas 4, 5 horas no hospital em observação e ele foi liberado para voltar para casa. Como é que foi a recuperação do Caê? Bom, a orientação, né, da médica foi, primeiros dias, uma dieta super líquida, sem dar alimentos sólidos, de preferência algo frio, né, porque o quente ele acaba doendo mais, incomodando, então podia oferecer sorvete, podia oferecer alimentos frios, sopinha fria, purezinho frio, comidinhas leves, né, que não tivesse pedacinhos para não incomodar a garganta dele. Mas o Caê teve uma recuperação maravilhosa, gente. Ele foi uma criança que ele reclamou muito pouco de dor, ele teve um pré-operatório muito tranquilo. Pré-operatório não, pós-operatório. Eu não posso dizer que é o padrão de todas as crianças. O filho de uma amiga fez essa mesma cirurgia, ela foi terrível, que ele não tomava água, que ele ficou 7 dias assim, sem comer praticamente nada, ele ficou uns 2 dias sem nem querer aceitar água. E o Caê desde o início pediu muita água. O Caê no primeiro dia, no hospital ainda, ele pediu espaguete, claro que a gente não pôde dar, mas ele teve uma recuperação assim muito tranquila, muito rapidamente ele voltou a comer. Aí eu ia conversando com a médica, eu ia perguntando, hoje ele me pediu pra comer tal coisa, posso dar? E ela dizia, dá, mas observa, vê como é que é a relação dele, se ele começar a reclamar que tá doendo, você tira
retire, volta pra dieta líquida. Então, assim, foi uma recuperação muito boa. O que eu percebi depois da cirurgia, né? Depois que ele se recuperou? O Caê passou a se alimentar melhor. Essa é uma coisa que acaba acontecendo, não é padrão, tá? Então tem muita gente que pensa assim, ah, meu filho come mal, então vou fazer cirurgia, ele vai comer melhor. O Caê começou a se alimentar melhor. A amígdala grande atrapalha um pouco a criança pra engolir. A adenoide atrapalha um pouco o olfato da criança, ela não sente direito o cheiro. Então acaba que ela não sente direito o cheiro, o alimento não tem o mesmo gosto. Então ele operou, ele passou a se alimentar melhor. Mas a médica disse que isso pode acontecer, não é um padrão. Então no nosso caso ainda a gente teve essa sorte. O Caê operou, começou a se alimentar melhor, né? O Caê não ronca, o Caê dorme melhor. Não teve mais episódios de otite. Na verdade teve um, porque num dos ouvidos, inclusive quando a gente fez a cirurgia, ela fez um pequeno piquezinho pra escoar, né, um líquido que tava atrás do ouvido dele pra sair. Não chegou a botar nenhum caninho, mas ela fez um piquezinho, pois naturalmente fechou. E foi o outro ouvido que ele teve logo no início um episódiozinho de otite, mas logo passou. Não teve mais, ele fica muito menos resfriado, muito menos congestionado. Eu acho que aqui realmente o diagnóstico da cirurgia foi acertado, foi muito bom, a gente teve uma recuperação boa e eu tô feliz de ter feito, do Caê já ter passado por isso, de ter corrido tudo bem. Mas sempre é um risco uma cirurgia, né? Uma anestesia geral é um risco, a recuperação pode ser muito chata, enfim. Então o que eu acho? Eu acho que sempre vale a pena você conversar com um médico, né, que realmente, assim, é de confiança, que você confia, que é uma pessoa prudente, que não sai operando todo mundo, que antes faz testes, faz avaliações, faz um tratamento, tenta resolver sem cirurgia e se realmente indicar a cirurgia porque ela é necessária. E aí, talvez se você ainda continuar com dúvida, procurar uma segunda, uma terceira opinião, mas se for realmente certeza, né, os médicos derem certeza que aquele é o melhor diagnóstico, que a operação é a melhor opção pro seu filho, você realmente buscar um profissional bom pra fazer essa cirurgia, o melhor hospital, né, que você possa aí cobrir pra fazer cirurgia e levar o seu filho pra cirurgia com a certeza de que pode ser que ele sofra um pouquinho, né, depois, mas que vai ser para o bem dele. Então, sem aquela dor no coração, assim, com uma certeza de que você está fazendo bem pro seu filho. Então, assim, Léo passou por uma cirurgia já, ele fez cirurgia de fimose, Caê passou por uma cirurgia, ele fez adenoide e amígdala. Os dois fizeram essa cirurgia quando tinham mais ou menos 3 aninhos. Então, são bebezinhos quase, ainda a gente morre de dó, né? Mas se é necessário e a gente tem que fazer. Então, contei aí um pouquinho da experiência, né, da cirurgia do Caê, como é que a gente tomou a decisão, como é que foi todo o tratamento antes, a importância de procurar um profissional que a gente confia para dar o diagnóstico, se ainda tiver dúvida, procurar segunda opinião, terceira opinião e saber que cada criança reage de uma forma, né, no pós-operatório. Alguns têm uma boa recuperação rápida, sem sofrimento, outros nem sempre é assim, mas passa e aí logo as crianças já estão bem, já estão saudáveis, já estão correndo, estão com muito mais saúde do que antes. Espero que tenham gostado desse vlog aí, onde eu tentei ajudar vocês mais uma vez com uma experiência minha, né, uma experiência pessoal aqui da nossa família. E quem tá curtindo os vlogs, deixa o like aqui, sugiram, né, aqui no espaço para comentário outros assuntos que vocês queiram ver tratados aqui num vlog. Um beijão, gente, e até o nosso próximo encontro.